Boa tarde, meus amigos. Espero que cada um de vocês estejam bem. Ótima quarta-feira para todos vocês. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês e vocês grandemente. Bom, para quem não me conhece, primeira vez aqui no canal, assistindo meu vídeo, sou o Lucas Vieira, dono desse canal do YouTube há exatamente um ano, trazendo as seguintes informações sobre o mundo do futebol. Então, se você estiver no vídeo aí, assistindo meu vídeo, gostar aí do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos e já se inscreve aí e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma informação de futebol. Então hoje no meu canal vai falar Copa do Brasil, Champions League, amistoso e tudo mais. Então vai comigo aí, bom vídeo a todos e espero muito que vocês. Então fique por dentro de todas as notícias. Bom, começando o vídeo aqui falando que hoje 8 horas da noite, jogo válido da Copa do Brasil, terceira fase, tem um jogo entre Palmeiras e Tombense. Bom, é jogo de ida, o Palmeiras hoje vai jogar no próprio estádio, no Allianz Parque. Allianz Parque que foi onde o Palmeiras havia jogado contra a Água Santa no Paulistão e ganhou por 4-0 e foi campeão. Mas quer dizer que esse jogo, o Palmeiras jogou no Allianz Parque, o Palmeiras precisa fazer bastante gols aí, bom resultado. Tenho certeza que vai fazer bom resultado sim. E próximo jogo aí daqui 2 semanas, o jogo que acontece no estádio do Tombense. E o Palmeiras precisa hoje ganhar. Aí o próximo jogo, o jogo contra o Tombense, empata e ainda avança para a próxima fase. Bom, e ainda falando do Copa Brasil, que 9h30 da noite, na tela da Globo, tem o jogo entre Remo e Corinthians. Nessa partida, jogo de ida, o Corinthians joga fora de casa, ou seja, o Corinthians joga no próprio estádio do Remo, que é o estádio Mangueirão, e daqui 2 semanas que vai jogar na Neoquímica Arena. Bom, e para falar mais do Corinthians, Fernando Lázaro que poupou aí não, o Roger Guedes que não foi relacionado para a partida, pois o Roger Guedes aí vai descansar, já que o Corinthians está sem o Renato Augusto por conta da lesão no jogo da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, enquanto o substituto de Roger Guedes aí é o Adson. Bom, bora te atualizar aí Copa do Brasil, que 7h30 vai ter o jogo entre Fluminense e Paysandu. Jogo que acontece no estádio do Maracanã. Fernando Diniz, que foi campeão com o Fluminense aí contra o Flamengo no último domingo aí. E o Fluminense deve ir com os mesmos jogadores, que nem do Campeonato Carioca e Libertadores. Entre eles o goleiro Fábio, o Germancano, o Paulo Henrique Ganso, John Arias e entre outros jogadores. Mas vamos ver aí, meu palpite para essa partida é 2-0 Fluminense. Se você que está assistindo aí meu vídeo, os jogos que eu estou falando, se você quiser, coloca aí o palpite aí nos comentários, que quero ver aí o palpite de todos vocês. Mas até mesmo quando tem comentário nos meus vídeos, eu sempre respondo aí os inscritos. Bom, falar agora sobre a Champions League, quartas de final, que hoje, 4 horas, jogo de ida, jogo entre Real Madrid contra o Chelsea. Bom, o Chelsea que anunciou seu novo técnico, que é o Frank Lampard, já havia demitido aí o outro treinador que estava no comando. E quero falar mais sobre esse jogo do Real Madrid Chelsea. Esse jogo que acontece no estádio Santiago Bernabéu, aí no próximo jogo, quando voltarem a se enfrentar aí Chelsea e Real Madrid, o jogo que vai acontecer aí na Inglaterra. Bom, lembrando aí Real Madrid que deve ir com jogadores titulares, mesmos jogadores. Courtois, Éder Militão, deve também ir com Vini Júnior, Benzema, Rodrigo e entre outros vários jogadores aí. Já o Chelsea deve ir com João Félix, com o goleiro Kepa, o Thiago Silva e entre outros. Bom, e ainda voltando ainda falando de Champions League, hoje 4 horas, mesmo horário do jogo do Real Madrid. Tem o jogo entre Milan e Napoli. Dois italianos vão se enfrentar na grande Champions. Mas eu quero dizer que o Milan nesse jogo aí vai ser o mandante, jogo que acontece no estádio Giuseppe Meazza, que é o estádio do Milan. E aí, próximo jogo, quando vai ter que se enfrentar aí, vai ser no estádio do Diego Armando Maradona, que é da Itália, o novo estádio aí do Napoli.
Bom, e quero voltar a falar aí sobre a Copa do Brasil, que hoje, 7h30 da noite, mesmo horário do jogo do Fluminense, que eu falei durante a gravação, é que CRB da Alagoas vai jogar contra o Clube Atlético Paranaense. E o CRB desse jogo vai ser o mandante, jogo que vai acontecer no estádio Rei Pelé. E daqui 2 semanas, o jogo que vai acontecer no estádio Arena da Baixada, como vocês sabem, que é o estádio do Atlético Paranaense. Bom, falar da Copa do Brasil, que 9h30, mesmo horário do jogo do Corinthians, o jogo é entre Clube Atlético Mineiro contra o Brasil de Pelotas. Jogo que vai acontecer no estádio Mineirão. Bom, e o Clube Atlético Mineiro que durante o final de semana, durante o domingo aí, havia sido campeão contra o América Mineiro. Tanto que eu falei no meu canal desse jogo aí, que o Hulk havia marcado 2 gols, mas não falei de uma notícia aí do jogo do Atlético Mineiro na final. É que tipo, o Wellington Paulista, que hoje atualmente está no América Mineiro, algum jogo outro ele faz gol, mas no jogo dessa final, o América Mineiro teve o pênalti aí, o Wellington Paulista acabou batendo o pênalti e o Everton, goleiro do Atlético Mineiro, acabou defendendo. Mas hoje o Atlético Mineiro está focado mesmo na Copa do Brasil. E vamos ver aí como o time do Eduardo Cudê deve jogar aí, dentro do seu próprio estádio. Bom, falar agora sobre amistoso, que logo mais às 2h30, daqui a pouco, o jogo entre Besiktas e Atlético de Madrid. Besiktas nessa partida vai ser o mandante e o jogo que acontece no estádio Vodafone Estádio, que é o próprio estádio da equipe da Turquia, ou seja, que é o próprio estádio do Besiktas. Bom, falar agora ainda mais sobre a Copa do Brasil, que 9h30, Ipiranga e Botafogo do Rio de Janeiro. Jogo que acontece no estádio Colosso da Lagoa, assim como é o estádio do Ipiranga. Bom, o Ipiranga havia jogado aí no começo da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, onde o Ipiranga havia vencido o jogo por 3-1. E vamos ver aí como as duas equipes vão se comportar. E falar mais ainda que no jogo de volta, daqui 2 semanas, Botafogo que vai jogar como mandante. Bom, agora eu quero falar sobre Vitor Pereira, que foi demitido do Flamengo. Bom, nessa terça-feira eu falei para vocês que ia ter reunião do Vitor Pereira com o Flamengo, pois teve, o Flamengo acabou demitindo o Vitor Pereira. E eu vi lá uma notícia e anotei aqui na minha agenda, onde eu sempre faço aqui as anotações de jogos, algumas das vezes para informações, mas eu quero falar sobre o Flamengo e Vitor Pereira. É o seguinte, o clube de regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Então, ou seja, o Flamengo que demitiu o Vitor Pereira e agora o Flamengo vai ter que pagar uma multa de 15 milhões, até onde eu vi. Essa informação de que o Flamengo precisa pagar 15 milhões é da informações aí, segundo a TNT Sports e a ESPN Brasil. Bom, agora falar do Campeonato Argentino, que às 5h30, São Lourenço jogou contra o Boca Juniors. Boca Juniors aí vai jogar o próprio estádio do São Lourenço aí, no estádio Pedro Bidegain, perdão, estádio Pedro Bidegain, que é o estádio do São Lourenço. O Boca Juniors vai jogar aí contra o Colón no estádio La Bombonera no último domingo, havia perdido por 2-1. O Oscar Romero, que era irmão do Andy Romero, irmão dele, na verdade, irmão do Oscar Romero que joga no Corinthians e o Oscar Romero no Boca Juniors, fez o gol lá, mas o Ávila, que é o ex-atacante do Cruzeiro, que fez o gol e que ainda mais outro jogador lá do Colón, que garantiu lá a vitória da equipe do Colón fora de casa. Bom, mas vamos ver aí o jogo de hoje. Boca Juniors aí deve entrar com os dois jogadores aí contra o Colón, entre eles com o Oscar Romero, com o Benedetto e entre outros. Bom, ainda falar do Campeonato Argentino, 9h30 tem jogo entre Rosário Central e Independiente. O jogo acontece no estádio Gigante de Arroyito, que é o estádio do Rosário Central.
E eu vou contar uma informação sobre essas duas equipes. É o seguinte: observe que no campeonato argentino, o Rosário Central é o quarto colocado com 18 pontos. Já o Independiente é o 24º colocado com apenas 9 pontos na competição. Então, ou seja, o Independiente que está na zona de rebaixamento do campeonato argentino. Vou falar agora sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20, que às 3 horas da tarde tem um jogo entre Santos e Cruzeiro. Bom, o Santos havia jogado o último jogo contra o time do Palmeiras Sub-20, e o Palmeiras que havia vencido esse jogo por 4-1. Então o Santos vem de derrota do Brasileiro Sub-20. Mas sobre esse jogo que acontece no estádio Centro de Treinamento Repelé, ou seja, que é o CT do clube do Santos Futebol Clube, próprio CT da equipe. Agora eu quero falar para vocês do amistoso feminino, que nessa terça-feira na Globo teve o jogo entre Alemanha e Brasil. E Brasil, que jogou em Nuremberg, na Alemanha, venceu por 2-1. E o Brasil jogou melhor, foi muito superior a essa partida. A Alemanha teve chance de gols, até marcou gol no final do jogo. Mas quero te contar que aos 11 minutos de jogo, o Brasil já abriu o placar com o gol da Tamires. Já ainda no primeiro tempo, aos 38 do primeiro tempo, Ari Borges que marcou o gol para o Brasil. Depois, já no final da partida, Brandt, jogadora da seleção alemã, fez o gol lá no placar, mas o Brasil conseguiu uma grande vitória. Agora o Brasil volta, quer dizer, agora o Brasil feminino volta a jogar só dia 24/7, que é a Copa do Mundo feminino. E já vou atualizar aí que dia 24/7, 8 horas da manhã, Copa do Mundo, jogo entre Brasil e Panamá. E a Alemanha, que perdeu para o Brasil nessa terça-feira, a Alemanha que foi vice-campeã da Eurocopa. Bom, e quero falar agora sobre a Champions League, que o Benfica jogou contra a Inter de Milão, jogo de ida no Estádio da Luz. E a Inter de Milão, que fez papel aí, venceu aí fora de casa. E agora em Milão, na Itália, a Inter deve jogar por empate para classificar. O Barella, jogador da Inter de Milão, fez gol para a Inter lá no placar. E ainda o Lukaku fez o gol de pênalti que ampliou a vantagem no jogo contra o Benfica. Ainda falar sobre a Champions League, o Manchester City jogou contra o Bayern de Munique. O Manchester City aí venceu o jogo por 3-0. O Rodri fez o primeiro gol para o Manchester, depois Bernardo Silva o segundo gol e o último gol para fechar aí com o terceiro gol do Manchester City, o Haaland. Haaland já vai marcar 2 gols na Premier League contra o Southampton na goleada de 4-1 e agora marcou de novo, só que contra o Bayern de Munique e na Champions League. Agora eu quero falar sobre a Copa do Brasil. Volta Redonda jogou contra o Bahia. E o Bahia, que em Volta Redonda ainda, venceu por 2-1 e próximo jogo na Arena Fonte Nova, que deve jogar por empate. Gabriel Teixeira abre o placar para o Bahia, ainda Gabriel Xavier fez 2-0 para o Bahia e ainda o Volta Redonda que diminuiu o placar aí com um gol do Gabriel Bahia. Vocês viram aí que tantos Gabriel aí fizeram os gols aí do jogo. Mas é isso aí. E agora seguindo aí para falar do Copa do Brasil, do Botafogo de Ribeirão Preto, que jogou contra o Santos Futebol Clube. Santos que jogou aí no estádio Santa Cruz, que é o estádio do Botafogo, venceu por 2-0. Lucas Lima marcou o gol aí, depois da sua volta ao Santos, marcou o primeiro gol. E o Lucas Lima, que não marcava gol há 534 dias, voltou a marcar agora com a camisa do Santos, desde a sua volta do Santos aí, conseguiu marcar o gol. E ele que em fevereiro havia dado aí 4 assistências para os gols aí. Bom, e ainda que o Santos teve pênalti, e o pênalti lá, o Bolsonaro sofreu pênalti, ele mesmo cobrou o pênalti, Bolsonaro aí, que ampliou a vantagem e 2-0. E agora o Santos vai para Vila Belmiro, e aí pode ser, ou na verdade, já praticamente está classificado para a próxima fase. Agora as últimas notícias. Copa do Brasil, que Internacional jogou contra o CSA de Alagoas.
E o CSA de Alagoas, aos 10 minutos de jogo, abriu o placar gol marcado pelo Bill. Já o Inter empatou lá aos 24 minutos com o gol do Alan Patrick. E já no começo do tempo, deixa eu ver, 5 minutos do segundo tempo, o Alan Patrick fez o gol 2-1 e onde conseguiu grande vitória. E agora o próximo jogo. Jogo que acontece no estádio CSA. E o CSA que, na verdade, o Internacional que no próximo jogo, aí na Copa Brasil, deve jogar por empate para classificar. Agora a próxima notícia é sobre a Copa do Brasil ainda, que no Morumbi, São Paulo jogou contra o Ituano. Esse jogo que aconteceu às 9h30 da noite, nesta terça-feira. E no Morumbi, São Paulo empatou em 0-0. E quero dizer que o próximo jogo, daqui 2 semanas, o Ituano joga em Itu, né? Contra o São Paulo aí. E eu digo que se der empate, qualquer empate, no próximo jogo aí do São Paulo e Ituano, a decisão será decidida nos pênaltis. E para fechar o vídeo, quero falar que o Fortaleza enfrentou a Guia de Marabá pela Copa Brasil. E Fortaleza, que no estádio, que na Arena Castelão, venceu por 6-1. Dudu fez o primeiro gol para Fortaleza, o Sebadios fez o outro gol para Fortaleza, Guilherme fez o terceiro gol, depois Thiago Galhardo marcou 2 gols e Iago Pikachu, que voltou aí para o Fortaleza e marcou um gol também. E já o gol do Água de Marabá, marcado pelo David Pereira. Bom, rapaziada, vídeo hoje aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva se for inscrito. Amanhã, mais notícias sobre futebol e as informações sempre vocês encontram aqui, canal do Lucas Vieira. Forte abraço e até amanhã com mais um vídeo, se Deus quiser. Abraço, fui.